A maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir coisas óbvias. A maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir aquelas coisas que são gostosas de se ouvir. Aquelas coisas que você fala, nossa, que delícia. As pessoas também acreditam que elas conseguem mudar apenas ouvindo as outras. Lembra você na escola quando você ouviu o professor falando e tinha que fazer a prova no dia seguinte? Mas aí você falava assim, a prova não me interessa muito, então eu vou ouvir, aí eu estudo um dia antes da prova, faço e passei. As pessoas estão acostumadas a esse tipo de doutrina. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que ninguém decora nada dessa maneira, ninguém aprende dessa maneira, tá? A melhor maneira de você aprender algum conceito ou alguma coisa do que eu vou falar aqui é com prática. Por isso que a maioria dos vídeos nessa playlist vão ter exercícios, e alguns dos vídeos eu vou recomendar que vocês mandem esse exercício para mim, para eu também conversar com vocês sobre as suas respostas. Eu não vou responder todos, tá? Mas aqueles que eu ver que, eu preciso falar sobre isso com esse cara, eu vou acabar falando. Por quê? Porque esse curso se trata de exterminar demônios. Tá? Exterminar demônios. E demônios da onde? Demônios mentais. Essa nossa caixinha, esse nosso presente de Deus, está sendo massacrado, está sendo usurpado por um monte de gente. São pessoas que falam o que não sabem, são pessoas que ficam bostejando qualquer coisa só para ter aprovação social, são pessoas que ficam aí criando teorias mega... Oi, aqui é a Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada. Megalomaníacas do mindset de não sei o que lá. São pessoas que ficam criando conceitos do tipo, todo mundo pode ser rico, não importa o que você acredita, não importa o seu credo, não importa. São pessoas que de repente falam sobre como é bom ter dinheiro, como o dinheiro é uma bênção, como o dinheiro é tudo na vida, como o dinheiro te torna uma pessoa melhor. Na verdade, tem várias coisas que as pessoas falam sobre o dinheiro e é sobre esses tabus que a Sem Sucesso existe, tá? Então, eu preciso falar de coisas teóricas, tecnicamente eu não gosto muito de teoria, e fazer com que as coisas sejam práticas e que entrem no seu cérebro, tá? Entrem na sua cabecinha, tá? São todas as coisas que você tem que concordar? Não, concorde. Você tem um espaço aqui abaixo para escrever comentários, para falar, eu não entendi isso, não entendi aquilo, qualquer coisa. O meu e-mail vai estar disponível para todo mundo que está dentro da Sem Sucesso, tá? Então vamos lá. Pessoal, vamos analisar primeiro o básico. Eu preciso começar da base, pessoal. Vocês já perceberam que a maior parte dos caras muito ricos são ateus? É uma coisa que eu não tenho como discutir, é verdade. Ou foram ateus, ou começaram como ateus. Eu, tecnicamente, já fui ateu, tá? E o que é um ateu? Tecnicamente, ateu é uma pessoa que não acredita em divindade, em Deus. Isso está, de certa forma, errado, é ruim, é péssimo? Isso tudo depende, pessoal. Por quê? Porque esse Deus que nós vemos aí nas igrejas, esse Deus que as pessoas comentam muito que existe, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus vivo. Então, nesse caso, o ateu está mais protegido, tá? O ateu está mais são de consciência do que um crente com crenças erradas até sobre o próprio Deus. E da onde o crente cria essas crenças erradas sobre Deus? Quando a gente está fragilizado, quando a gente está muito mal,
A gente tende a pegar conceitos bonitinhos, como o espiritismo, a reencarnação, como o mundo do outro lado vai ser mais lindo do que esse, somos sofredores, o ser humano ele não tem potencial nenhum, o ser humano não sei o quê, você veio aqui só para ficar meditando e ficar sentado numa pedra e falar de Buda sem nunca ter lido um livro dele, então Deus é Buda, Deus é Alá. Eu não estou aqui para falar sobre isso agora, pessoal. Lembre-se, quando eu falei de sedução, eu falei para o público da sedução. E agora eu preciso falar para o público que está preso nesse negócio de empreendedorismo. Respeitem o meu trabalho, tá bom? Então, pessoal, vocês já perceberam que os ateus, eles têm, de certa forma, um maior número aí de bilionários. E por que será isso? Será que é porque eles não são bloqueados mentalmente a ficarem se questionando demais? Eles, na verdade, eles estão vivendo mais um mundo material, mais um mundo mundano, do que nós que estamos toda hora, Deus, mais Deus, mais Deus. E será que Deus gosta mais de um ou gosta mais do outro? Calma lá, é difícil falar sobre isso. E eu não estou aqui para julgar nem para dar essa resposta. O que eu estou aqui para dizer é mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo. Todos vocês tentam acertar o tempo todo na vida. Todos vocês tentam o tempo todo, eu quero fazer da melhor forma, eu quero fazer a forma correta, eu quero ser certinho. E o que nós vemos é que está todo mundo fazendo errado. Tá? O que nós vemos é que as pessoas que se dizem santas, dá meia hora tá se masturbando no banheiro e acha que ainda pode ficar falando que é santa. Tem gente que erra, peca, mas se sente santa. E fala o quê? Estou salvo pelo sangue de Jesus. Cara, é por causa desses tipos de comportamentos, de pessoas que erram e acham que estão sempre certas, que erram e não tem exemplo, erram e não só não tem exemplo, mas, cara, as pessoas não vão acreditar em Deus, principalmente por causa de vocês, tá? E eu não estou aqui para criar nenhum Deus, eu quero que as pessoas entendam que Deus é vivo. Deus é vivo a partir do momento que você enxerga Ele, você tem que enxergar Ele, não sou eu que tenho que botar Ele na sua vida, porque Ele já está presente e você só não está observando. E o que nos cega? Crenças nos cegam, sim, crenças nos cegam. Entre outros, valores nos cegam? Valores nos cegam. Se você só foca no dinheiro, como é que você vai enxergar? Se você só foca no sei lá, na morte da bezerra, se você tem seu pai e sua mãe fazendo sua comida o dia inteiro ali, se você está naquele ambiente confortávelzinho, por que você vai pensar em Deus? Para que você vai pensar em, sei lá, será que existe alguma coisa além disso? Então, pessoal, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Os ateus, tecnicamente, são mais desbloqueados que nós, que acreditamos em Deus. E por que isso? Antes de falar de porquê, eu quero só citar um caso, pessoal. O caso é do Steve Jobs. Vamos lá. O Steve Jobs é um cara que tecnicamente era ateu, meio gostava de usar droga, meio que tinha experiências místicas, tá? Ele é um cara que teve uma vida... como é que eu posso falar? O Steve Jobs é um cara que teve uma vida lotada de por acasos, como ele diz, lotada de coisas que faziam com que a Apple fosse dele. Todo mundo percebeu que a Apple, depois do Steve Jobs, não é mais a Apple. Tá? O Steve Jobs era uma pessoa importante na Apple. Aquela pessoa, ele era importante. Tá? Que foi a luz da Apple. Ele foi praticamente a Apple em si. Quando você vê o Steve Jobs... na história de vida dele, você fala, ele criou o objeto mais viciante do mundo. O celular da Apple é o celular mais viciante que tem no mundo. Todo mundo quer ter um, o pessoal compra 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fica nessa. Querendo ou não, as pessoas hoje em dia ficam o dia inteiro no celular e na maioria é da Apple. Tecnicamente tem pessoas que falam assim, mas ele era devoto de Satã, ele mesmo morreu, como é que falam? Ele era devoto de Satã, ele mesmo falou que estava se achando um demônio para a mulher dele, que ele tinha virado um diabo. Tecnicamente, eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou aqui para pensar só uma coisa. No final da vida dele, ele morreu de câncer, tá? E ele parecia estar muito, muito arrependido até da vida que ele teve. Tá? Tecnicamente, o câncer apareceu na vida dele, ele somatizou aquele câncer, e durante os momentos finais da vida dele, ele ficou lá
pô, que é? Eu trabalhei muito, eu não sei o quê. Ele se arrependeu de muita coisa. Ele se arrependeu da pessoa, de ter tanto dinheiro, de ter vivido só para a empresa. Então, pessoal, quem daqui, eu e você, pode julgar a obra do Steve Jobs? Tá? Vamos dizer que ele foi frio. Ele era frio com as pessoas, ele maltratava as pessoas, ele usava recursos da China para fazer não sei o quê, para vender para lá. Quem daqui pode julgar ele? No final, ele morreu arrependido. Tá? No final, tá entendendo? A verdade é o seguinte, ele foi sincero com ele. Tá? O Bill Gates também é outro exemplo de cara sincero. Tá? No início de carreira dele, ele fudeu muita gente. Arrumava encrenca, fazia problema, Depois que ele percebeu que, já tinha dinheiro pra caralho, aí o que ele foi fazer? Aí foi passar essa imagem de que ajuda os outros e tal. E por causa disso ele tá salvo? Tá. Então, pessoal, dentro desse conceito de Deus, de divindade, eu preciso entender o que você acredita sobre Deus. Deus, tá? Por que sobre Deus? Se você não acredita em Deus, você não tem nada acima de você, tá? Aqui é Deus, tá? Vamos dizer que aqui é você. Eu não vou nem falar de Jesus Cristo ainda, tá? Não vou falar ainda disso, tem todo um caminho para a gente percorrer sobre isso. Mas acredita em Deus e acredita em você. Se você acredita num Deus que condena tudo o que você faz o tempo inteiro, você vai ficar bloqueado. Se você acredita num Deus que é injusto, num Deus que quer te ver sofrer, você vai ficar bloqueado, sua cabeça vai ficar nessa de sofrimento. Se você acredita num Deus que não permite que você seja sincero, que você fale, Deus, eu gostaria de ter uma vida melhor, eu gostaria de ter uma vida mais farta, eu gostaria de não ter problemas, eu gostaria de, entendeu? Deus, eu gostaria de viver uma vida agraciada por você. Eu gostaria de viver uma vida 1% do que foi a vida de Salomão, Deus. Eu gostaria de ter uma vida que seja 1% da vida do rei Davi. Você acha que Deus, tá, na infinitude de tudo no mundo, quer que o ser humano sofra e ao mesmo tempo falar que ele é amor, que ele é bom? Gente, o que Deus quer é que a gente entenda, que a gente perca a ignorância, que a gente pare de se vender, que nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança dele, certo? O que Deus quer é que nós aprendemos a viver em comunhão com o universo, com o planeta. Aí você fala, Mário, mas e aquela questão do apocalipse e tudo mais? Pessoal, não importa por agora. Não adianta ficar discutindo se o apocalipse vai ser amanhã ou daqui 10 dias. Não importa, a vida é agora, é o presente. É o presente. Na minha crença, na minha sincera opinião sobre tudo isso, vocês já sabem. Eu não estou aqui para mentir. Tá? Não estou aqui para mentir. Mas eu quero que vocês entendam que se tem um problema no mundo, é a ignorância. E é através da ignorância que tudo está assim. Não é por acaso que um favelado é favelado. Não é por acaso que está morrendo gente na África. Não é por acaso que os Estados Unidos vai entrar em guerra com o Estado Islâmico. Não é por acaso que o 11 de setembro, não é por acaso nada, pessoal. Nada foi por acaso e nada vai ser por acaso. Vocês precisam entender isso. Não adianta vocês falarem, mas Deus é amor. Aí chega o outro e fala, então por que tem gente morrendo na África? Então porque... Pessoal, nós não entendemos todas as variáveis da vida. Imagina a vida como uma equação. Imagina a vida como uma equação. X mais Y mais Z mais Y mais beta. A gente não enxerga nem o ar. A gente não enxerga o Wi-Fi, a gente não enxerga um monte de coisa. E outra, a gente não enxerga a nossa hereditariedade. Tá? Eu não conheci meu avô, não sei o que ele fez, não conheci meu bisavô, não sei por que minha família saiu da Alemanha e veio para cá. Não sei o que eles fizeram, o que eles acreditavam, mas o que eu sei? Eu sei que isso refletiu na minha avó, que refletiu no meu pai, que refletiu em mim. Isso no próximo capítulo eu vou falar sobre hereditariedade. Mas agora você precisa entender o seguinte, cara. Deus, tudo que você escutou de Deus... Tudo que você fala, Deus isso, Deus aquilo, pode não ser real. Deus é vivo. Ele é vivo, assim como eu, assim como você. Nesse momento, Deus está vivo. Ele não está
como é que eu posso falar? Rezando para que você se foda, ou que naquela igreja, quando está todo mundo ali, amém, aleluia, não é isso. Sabe por que eu sei que vocês já tiveram um contato com Deus? Porque a maioria de vocês já foi rejeitado. Não só porque eu encontrei vocês, a maioria de vocês num submundo, a maioria de vocês me conheceu através do quê? De um universo de sedução, que vocês aprendiam, vocês tinham problema com mulheres. Quando você é rejeitado, principalmente quando você sofre bullying a infância inteira, você percebe que desde pequeno você está sozinho, mas você não está sozinho de verdade. Essas pessoas que ficam sozinhas, quando a gente é rejeitado, quando está todo mundo perseguindo a gente, quando está todo mundo atrás da gente, quando a gente está realmente sozinho, sem pai, sem mãe, sem nada, a gente está com quem? Com Deus. Isso não importa. Jesus falou sobre isso, lembra? Se você abandonar tudo, se você largar tudo agora, você vai estar com quem? Com Deus. E se todo mundo começar a te perseguir? Com Deus. Vocês precisam ter essa visão clara na mente de vocês. Tá? Esse primeiro capítulo é o capítulo mais besta. Por que mais besta? Porque eu não quero ficar falando muito da teoria, nem nada disso, nem discutindo muito sobre isso. O que eu quero que vocês percebam é: quais são as crenças que você tem sobre Deus? E o que você acha que Deus espera de você? Por que você acha que de repente Deus está te julgando? Ou que você tem uma missão grande no mundo? Todo mundo fala, eu tenho uma missão grande no mundo. Mas o que você tem feito dessa missão se você se bloqueia o tempo inteiro? Tá? Jesus falou para a gente ser bloqueados? Ou ele falou para a gente ser sincero? Mais vale um filho sincero que um filho fingido. Quando você passa por todo aquele negócio de eu estudei na escola, eu fiz faculdade, eu fiz todo o processo aí que o mundo disse que eu ia fazer para ficar rico, e você percebe que você não aprendeu nada além das coisas do mundo, a primeira coisa que acontece é você ficar deprimido. Tá? Aí depois você começa a falar, eu vou abrir um negócio. Aí você não observa, você tá com uma namorada que você não entende o porquê que você tá com ela, você não saiu da casa dos seus pais, então a gente vai falar de vibração, será que isso não influencia? O fato de você estar lá, como é que você fica quando alguém faz suas coisas o tempo todo, faz sua comida, quando você não fica sozinho, quando você não fica com Deus? Tá? Mas então eu quero ganhar dinheiro na bolsa de valores e no poker. Então, beleza, você consegue arriscar o tempo todo? Você sabe? Você vai ter que arriscar, perder. E se você perder tudo, você vai ter medo? Ou seja, será que vai chegar num ponto que você vai começar a ter medo de perder? E se você ter medo de perder, o que vai acontecer? E se você perder tudo, qual o problema? Afinal, por que você faz o que você faz? O que você quer provar para si mesmo? Ou você está fazendo para os outros? Vamos falar sobre tudo isso, mas pessoal, primeiro é a base. A base de tudo é Deus. Não adianta fazer curso de você olhar a vida do Mário, a vida do Steve Jobs, a vida do Flávio Augusto. A base de tudo é Deus. Não adianta eu vir fazer um curso completo, bonitinho, e você tá lá batendo cabeça para santo de macumba. Não vai funcionar. Por isso eu fiz a apresentação daquele jeito. Se você tem medo de espírito, se você toma remédio antidepressivo, se você tá gordo, se você tem algum problema, fala comigo por e-mail que eu vou conversar com você. Como que você se liberta disso? Como que você fala assim, eu não vou ter mais medo de espírito, eu não vou mais ficar nessa... Porque a verdade é, os espíritos, tudo isso colocam medo na gente. Ficam falando, mas você só pode visitar esse centro, porque esse centro é o correto. Você não pode consultar outro espírito. Mas... Você não se preocupa se você errar o tempo inteiro porque você vai reencarnar. Mas o mundo do outro lado. Mas não sei o quê. Pessoal, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Biblicamente você não reencarna. E mesmo que você reencarnasse, depois do apocalipse acabou. E talvez vocês já perceberam que a gente não tem muito tempo para a gente entender o que é esse mundo. Aí você fala, Mário, eu não acredito nisso. Tudo bem. Ignora isso por enquanto então, porque eu quero que vocês enxerguem, eu não quero falar, eu, Mário, sei a verdade e a verdade está comigo, não. Eu quero que vocês aprendam a enxergar o que eu estou falando. E para vocês enxergarem, vocês vão ter que se desbloquear. Para se desbloquear, vocês vão ter que ser sinceros de coração, sinceros. Entendam, quando você começar a ser sincero, o mundo, você vai começar a entender um pouco do que é vibração, um pouco de como as coisas se movem. Quando você está aqui, eu estou aqui,
e tem o Joãozinho, o Rafael, não sei o que, no meu escritório. E de repente o Rafael quer me fuder. Mas eu acredito eu tenho tanta fé onde eu vou chegar, por que eu tô lá, eu sei por que eu tô lá. Eu já defini, o meu objetivo é esse. Como eu estava no Banco Real, o meu objetivo era, eu queria ficar rico na bolsa. Pá, quando que apareceu? Quando eu percebi que existia a bolsa. Então você vai perceber que o universo conspira. Tá? Que as coisas conspiram. Para quê? Para que mesmo se você saia dessa área, é melhor para você. Tudo vai ser sempre melhor para você. Por quê? Porque você está com Deus. É importante você entender que estar com Deus não significa que você tem que ficar lá o tempo todo. Não, não é isso que Deus espera de você. O que Deus espera, no mínimo, é que você respeite as leis dele. Mas não é por ordem, é por amor. É porque você entendeu que não adianta ir contra. Eu hoje não respeito as leis de Deus se eu nunca tivesse tentado ir contra. Como é que eu ia respeitar as leis de Deus numa família ateísta? Numa família que tecnicamente tinha problema com drogas? Como é que eu ia respeitar Deus? Eu fui testar as leis. Fui fazer tudo. Perdi a virgindade de uma maneira imbecil. Fui para terreiro. Fui fazer isso, comi todo mundo, pedi para ficar rico. É isso que eu fui fazer. Afinal, Jesus falou que preferia um filho sincero. Eu fui sincero e estou continuando a ser sincero. E estou fazendo todo esse trabalho em agradecimento ao Senhor Jesus Cristo que deixou o Evangelho. Porque foi através do Evangelho que eu aprendi tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Vocês acreditem ou não, Mário, a sua doutrina é errada. Eu não quero saber. Se você quer, mostra qual que é a doutrina certa. Porque o que eu vejo é um monte de gente usando cocaína, um monte de gente no Facebook o dia inteiro, um monte de gente perdendo a vida, um monte de gente sem criação, um monte de gente sem poder mental, falando que a minha doutrina é satânica e não sei o quê, enquanto eu, com meus 29 anos, podia estar fazendo mais coisa do que eu estou fazendo isso tudo. Por quê? Porque vocês só escutam rico. Porque Jesus morreu pobre e ninguém escutou. Mas o ser humano sempre foi assim, e eu não estou aqui para ser Jesus e nem quero ser santo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. O primeiro passo para você entender e para você modificar a sua vida é você entender o que está acima de você. Acima de você, a palavra Deus é muito importante. Principalmente para quem é muito crente, para quem foi criado em igreja. Porque as igrejas ensinam Deus de uma maneira muito errada. Você observa Deus de uma maneira muito errada. Deus está contigo quando está todo mundo pisando em você, quando você estava na escola e todo mundo te xingava, quando você está no seu trabalho e está todo mundo te humilhando, quando você está se fudendo na vida, Deus está contigo. E Ele que fala assim, relaxa, vai dar, fica suave. Pessoal, o que vocês têm a perder? Olha para mim, o que vocês têm a perder? O que a gente tem a perder nesse mundo? O que a gente tem a perder e o que a gente tem a ganhar? O que a gente tem a perder e o que a gente tem a ganhar, senhores? Entendam, o problema não é o dinheiro em si, não. O problema é a porra da idolatria. É você ficar com o dinheiro acima de você em tudo. É você falar, o dinheiro. O Érico Rocha não tá tão errado quando ele fala de dinheiro. O que tá errado é o seguinte, eles vendem um produto que é uma mentira, por um preço que tecnicamente não vale, certo? Ou tô errado? Criam ilusões, compram contas fakes, contas da Índia, fazem um mercado falso. O que é um mercado falso? 800 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, 3 milhões de inscritos. Aquilo ali é mercado artificial, mercado falso. Aquilo que está errado. A crença de dinheiro do Érico Rocha não deve estar tão errada assim, porque ele está rico. Só que ele está rico como? Enganando? Está rico como? Com mentira? Isso é errado. O que vocês precisam entender é, se vocês se prostituem pelo dinheiro, mentalmente ou fisicamente, vocês já estão servindo o dinheiro. Não importa o que vocês falam sobre Deus. A partir do momento que você vive uma vida sem sentido para você, sem sentido para Deus, a partir do momento que você separa Deus da sua própria vida, você já está idolatrando o dinheiro, Senhor. Isso é independente de mim, independente do que eu acredito. Outros objetos de idolatria, santo, mulher, tudo. Por quê? Porque, cara, uma pessoa que está do seu lado, como eu expliquei, como o Gui falou também na RSA, uma pessoa que está do seu lado, ela vai ter que te respeitar, cara. Ela também vai ter que seguir a lei. Se essa pessoa não segue a lei, 1 mais 1 sempre é 2. Só que se for 1 menos 1, vai ser 0. Vocês vão ficar sempre no net 0. Vai ser 2 pessoas, uma se anulando. E a maioria dos relacionamentos hoje em dia estão assim. Então, pessoal, para você entender o primeiro passo do mindset da riqueza, o primeiro passo de você entender o que está acontecendo com você, é você analisar
o que você acredita sobre Deus. O que você acredita sobre Deus e de onde você tirou isso? Se você falar, mas eu sou budista, eu acredito que Deus me mandou ficar sem... Cara, então o que você vai fazer num... Então vai pro botão, sabe? Viva uma vida sincera com aquilo que você acredita. Agora, se você vive uma vida fingida, mentirosa, com aquilo que você acredita, não vai adiantar. Se você fala, eu gosto do dinheiro, eu quero ganhar dinheiro jogando pôquer, eu quero ganhar dinheiro jogando... Cara, eu não tô aqui pra te julgar, nem falar, eu vou falar isso lá na frente, nos próximos capítulos, não me importa. Não tô aqui pra julgar vocês porque eu ganhei dinheiro com bolsa de valores, tá? Com mercado de opções, era eu e a máquina. O que vocês precisam entender é que eu fui sincero, e eu sou sincero com Deus o tempo inteiro. Se vocês querem dinheiro, vocês vão ter que aprender Então, pessoal, a primeira aula de hoje, o primeiro exercício que eu vou deixar aí do lado é exatamente sobre isso. O que você acredita sobre Deus, tá? O que você acha que Deus espera de você, tá? E o que você tem feito da sua vida, tá? E de repente, o que você gostaria de fazer? Eu vou fazer essas perguntas e vou num arquivinho aí, vocês podem mandar para indigente@semsucesso.com. Esse vídeo ficou meio longo e tal, mas é só para vocês entenderem. Não tem como eu ensinar tudo que eu estou ensinando sem começar da base, de Deus. De que vocês vão ter que entender que até entre os judeus, meus parceiros, existe um só Deus, tá? Você já viu o judeu pobre? Bom, então pessoal, Deus. O que vocês acreditam sobre ele? O que tem acontecido na sua cabeça? Se você tiver medo de espírito, medo de caramba 4, pode escrever também e manda no e-mail para mim, pessoal. Só para lembrar, senhores, que Jesus, ele morreu pobre, tá? Mas Jesus morreu pobre por opção. Jesus morreu pobre por opção dele, tá? Ele poderia ter sido rico, mas ele morreu pobre. Ele teve a opção. Se você não tem a opção, então você também não está fazendo nada de grande. Vamos começar.